Em 2 de agosto de 1990, o mundo foi surpreendido por uma notícia alarmante. As tropas iraquianas haviam cruzado a fronteira e invadido o pequeno, porém estratégico, Emirado do Kuwait. A ação foi rápida e brutal. Em poucas horas, o país estava sob ocupação militar, seu governo no exílio e a comunidade internacional diante de uma nova crise no instável tabuleiro do Oriente Médio. A pergunta que logo se impôs era direta: por que Saddam Hussein tomou uma decisão tão ousada e arriscada? A resposta, porém, é complexa, envolvendo uma mistura explosiva de ambição pessoal, disputas territoriais antigas, crises econômicas e a eterna luta pelo petróleo. Saddam Hussein, presidente do Iraque desde o final da década de 1970, havia consolidado uma ditadura baseada na força e na ideologia do nacionalismo árabe. Durante os anos de 1980, o Iraque travou uma guerra sangrenta de 8 anos contra o Irã, motivada por rivalidades religiosas e disputas de fronteira. Ao final desse conflito, em 1988, o país estava devastado economicamente, com uma dívida externa imensa, cerca de 80 bilhões de dólares, dos quais mais de 14 bilhões eram devidos ao Kuwait e à Arábia Saudita, que haviam financiado o esforço de guerra contra o Irã. Saddam esperava que essas nações perdoassem a dívida, alegando que o Iraque havia lutado pelos árabes contra o expansionismo islâmico do Irã. Mas o perdão não veio. Pior, o Kuwait continuava a aumentar sua produção de petróleo, o que contribuía para a queda dos preços internacionais. Para um Iraque quebrado, que dependia da exportação de petróleo para sobreviver, aquilo era um golpe duríssimo. Saddam passou a acusar o Kuwait de estar roubando o petróleo iraquiano da região de Rumaila, um campo de petróleo localizado na fronteira entre os dois países. Segundo ele, o Kuwait utilizava técnicas de perfuração inclinada para extrair petróleo do lado iraquiano, uma acusação nunca comprovada, mas que serviu como justificativa para o discurso agressivo do regime. Além das questões econômicas, havia feridas históricas mal cicatrizadas. O Iraque, desde sua independência, jamais aceitou plenamente a existência do Kuwait como um Estado soberano. Saddam e muitos nacionalistas árabes afirmavam que o Kuwait fazia parte do território iraquiano original, separado artificialmente pelos britânicos durante a era colonial. Recuperar o Kuwait, para eles, seria corrigir uma injustiça do passado e restaurar a integridade territorial da nação iraquiana. Mas havia mais. Saddam acreditava que poderia agir impunemente. O mundo acabava de sair da Guerra Fria, e os Estados Unidos, então liderados por George H.W. Bush, ainda redefiniam seu papel global. O líder iraquiano julgava que as potências ocidentais não interviriam diretamente em uma disputa entre países árabes. Apostava também na neutralidade de países como a União Soviética, sua antiga aliada. Essa leitura equivocada da geopolítica internacional custaria caro a Saddam. Ao invadir o Kuwait, Saddam pretendia matar vários coelhos com uma cajadada só, cancelar sua dívida externa, controlar uma das maiores reservas de petróleo do mundo, aumentar sua influência no Golfo Pérsico e reforçar sua imagem de líder pan-árabe. Era uma jogada arriscada, típica de sua personalidade política marcada pela ousadia e pela brutalidade. No entanto, ele subestimou a reação do mundo. A resposta internacional foi imediata e maciça. A ONU condenou a invasão, impôs sanções severas ao Iraque e autorizou o uso da força para restaurar a soberania do Kuwait. Em poucos meses, uma coalizão de mais de 30 países, liderada pelos Estados Unidos, se organizava para intervir militarmente, o que culminaria em 1991 na Operação Tempestade no Deserto. A invasão do Kuwait, portanto, não foi um ato isolado ou irracional, mas o resultado de um conjunto de fatores históricos, econômicos e geopolíticos profundamente entrelaçados. A ambição de Saddam, sua necessidade de resgatar o prestígio do Iraque e aliviar sua crise financeira, se uniram à velha disputa por petróleo e território para produzir um dos episódios mais marcantes do final do século XX. Foi a tentativa desesperada de um ditador em declínio de mudar o curso da história com tanques e bombas, e que acabou provocando sua ruína política anos depois. A reflexão que fica é clara:
Em regiões onde o petróleo vale mais do que a paz, a ambição pode se tornar o estopim de tragédias internacionais. A invasão do Kuwait por Saddam Hussein é o exemplo definitivo de como a mistura entre o orgulho nacionalista, crise econômica e interesses estratégicos pode incendiar o mundo.